Você já se perguntou por que tantos dos maiores gênios da humanidade buscavam intencionalmente momentos de isolamento? De Nikola Tesla a Albert Einstein, passando por Beethoven, Newton e até mesmo filósofos como Schopenhauer. Todos, eles em algum ponto de suas vidas, se afastaram do ruído do mundo para mergulhar em algo que poucos realmente compreendem: a solitude. Mas antes que você imagine isso como um convite para o exílio social ou um afastamento radical da vida cotidiana, é importante fazer uma distinção essencial. O que estamos falando aqui não é de fugir do mundo, mas de aprender a estar consigo mesmo, de forma profunda, intencional e poderosa. A solitude é um território sagrado, muitas vezes ignorado, onde sua mente pode respirar e sua alma pode finalmente falar. É um espaço de reencontro, não de fuga. E ao contrário da solidão, que pode ferir, angustiar e isolar, a solitude cura, fortalece e revela. É um lugar onde você não se sente só, porque está na melhor companhia possível, a sua. Pense no mundo em que vivemos hoje. Somos bombardeados por notificações, mensagens, likes, compromissos. Nossos dias são tão barulhentos que, mesmo quando estamos sozinhos, ainda estamos conectados, presos num fluxo interminável de estímulos que nos afastam, cada vez mais, da única voz que realmente importa, a nossa voz interior. E é justamente por isso que a solitude se tornou um superpoder esquecido, um portal para a clareza, a criatividade e o autoconhecimento. Os gênios sabiam disso. Eles compreendiam que, no silêncio, ideias ganham forma, que na ausência do ruído externo surgem as maiores revoluções internas. Einstein, por exemplo, dizia que o dom da solidão era fundamental para suas descobertas. Tesla afirmava que seus melhores insights vinham nos momentos de isolamento profundo. Esses homens não tinham medo do silêncio. Eles o buscavam, porque sabiam que é nele que mora o verdadeiro poder criativo. Acompanhe-me nessa jornada. Não, é apenas uma reflexão sobre estar só, mas sobre estar inteiro. Descubra comigo como pequenos momentos de quietude podem se transformar em grandes saltos de consciência e talvez, como já aconteceu com tantas mentes brilhantes, transformar completamente o rumo da sua vida. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você realmente se ouviu? E não estou falando daquela conversa mental incessante que repete preocupações, listas de tarefas e julgamentos automáticos. Falo da sua verdadeira voz, aquela que existe por trás das respostas programadas, dos papéis que você desempenha, das expectativas que carrega. Aquela voz calma, sincera, autêntica, que raramente tem espaço para se manifestar no meio da correria diária. A verdade é que, quando abraçamos a solitude, não estamos apenas nos afastando do barulho externo, estamos abrindo a porta para uma das experiências mais profundas da existência humana, o reencontro com o nosso próprio eu. É como entrar em uma sala silenciosa, onde de repente todos os ruídos cessam, e pela primeira vez conseguimos escutar os sussurros da nossa própria consciência. E o mais curioso, ela sempre esteve ali, apenas estava sendo abafada pelo excesso de distrações. A poeta Mayton disse algo que ecoa com perfeição nesse contexto. A solitude não é ausência de energia ou ação. Pelo contrário, é energia concentrada, canalizada para o nosso próprio desenvolvimento. E isso muda tudo, porque começamos a entender que buscar momentos de solitude não é preguiça, não é fuga, não é fraqueza. É uma forma de afiar a lâmina, de recuperar a direção, de voltar para o centro. Essa autodescoberta, aliás, não é um luxo reservado a filósofos ou monges em retiro. Ela é uma necessidade urgente, prática, real. Em um mundo que constantemente nos empurra para fora de nós mesmos, parar para se escutar se torna um ato revolucionário e essencial. É na quietude que começamos a notar os padrões invisíveis que governam nossa vida. Aquela irritação que sempre aparece quando alguém nos corrige, aquela ansiedade disfarçada de produtividade, aquela procrastinação que parece inofensiva,
mas que sabota nossos sonhos pouco a pouco. Na solitude, essas repetições deixam de ser sombras difusas e ganham forma, ganham nome e, mais importante, se tornam compreensíveis, não como falhas definitivas, mas como pontos de evolução. Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis diante do caos? Como se tivessem um eixo interior que as mantivesse firmes mesmo quando tudo ao redor desaba. Isso raramente é dom ou acaso. Quase sempre é fruto de uma prática silenciosa, constante, de voltar-se para dentro. Um hábito de observar os próprios pensamentos, de encarar as emoções de frente, sem máscaras. E é aí que nasce a verdadeira maestria emocional. Não se trata de reprimir sentimentos ou fingir equilíbrio. É sobre sentir tudo, mas não se afogar. É como aprender a surfar as ondas emocionais, com consciência, em vez de ser arrastado por elas. Imagine o poder de perceber a raiva, a frustração, a tristeza, e ao invés de reagir, perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Nesse instante, a emoção deixa de ser uma ameaça e se transforma em uma mensagem, em um convite para olhar mais fundo. E essa capacidade de sentir, compreender e transformar nasce na solitude, no espaço entre um pensamento e outro, no silêncio onde você finalmente se escuta. Existe uma distinção sutil, porém absolutamente crucial, que pode transformar completamente a forma como você enxerga seus momentos a sós. Uma diferença que, quando verdadeiramente compreendida, pode ser a chave para desbloquear um novo tipo de liberdade interior. Estou falando da diferença entre solitude e solidão. À primeira vista, essas palavras podem parecer sinônimos, mas, na essência, elas falam de experiências humanas radicalmente diferentes. A solidão é a dor de se sentir separado, é o vazio indesejado que ecoa dentro de nós, mesmo quando estamos cercados por uma multidão. É estar em uma sala cheia de vozes e ainda assim sentir que ninguém nos vê. É aquele silêncio incômodo que grita quando a conexão humana, emocional, espiritual parece ausente. É possível estar num jantar de família, rodeado de gente e ainda assim sentir-se completamente sozinho, porque a solidão não é ausência de companhia, é ausência de conexão. E não estamos falando de algo leve. Pesquisas sérias mostram que a solidão crônica pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Ela corrói o corpo, turva a mente, desgasta a alma. É uma dor invisível, mas poderosa. Agora, a solitude é outra história. A solitude é um estado de presença, de escolha, de profunda intimidade consigo mesmo. É quando decidimos de forma consciente nos recolher por um tempo, não para fugir do mundo, mas para nos reconectar com o que realmente somos. É um tipo de silêncio que não dói. Ele nutre. O filósofo Paul Tillich capturou isso com maestria quando disse: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho e a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Percebe a diferença? Uma palavra carrega o peso da exclusão, da falta, da ausência. A outra, a leveza da escolha, da introspecção, da reconexão. É como a diferença entre passar fome e fazer jejum. Por fora talvez pareça igual, alguém está sem comer. Mas por dentro, a experiência é completamente oposta. Passar fome é angústia, é desespero. Jejuar por escolha é disciplina, é clareza, é força. A solidão é o estado de estar só, mas não necessariamente no sentido físico. Ela pode ser a ausência de companhia, de conexões emocionais, ou até mesmo a sensação de não ser compreendido, mesmo estando rodeado de pessoas. É diferente da solitude, que é o estar só por escolha, de forma tranquila e positiva. A solitude não é sobre se afastar do mundo com amargura, mas sobre se recolher com propósito. Ela não significa que você não precisa de ninguém, mas que você aprendeu a não depender da presença constante dos outros para sentir-se inteiro. E ao contrário do que muitos pensam, a solitude não nos afasta das pessoas, ela nos prepara para nos relacionarmos melhor.
porque quem aprende a estar bem consigo mesmo torna-se mais leve, mais presente, mais verdadeiro em todas as suas relações. A solitude nos torna mais duros em relação a nós mesmos e mais ternos em relação aos outros. Em ambos os casos, melhora nosso caráter. Friedrich Nietzsche, essa frase, dita por um dos maiores filósofos da modernidade, resume com: precisam o poder silencioso que existe na solitude, mas para realmente entendê-la, precisamos olhar para aqueles que viveram isso na pele. Já parou para pensar por que tantas figuras históricas, líderes visionários como Nelson Mandela, Gandhi, Viktor Frankl, entre tantos outros, encontraram justamente nos períodos de isolamento, forçado ou voluntário, uma fonte profunda de força e clareza? O que foi que eles descobriram naquele silêncio? Na ausência de palcos, multidões, distrações, quando tudo ao redor desmoronava, o que permanecia? A resposta pode parecer simples, mas é transformadora. Eles foram obrigados a encarar a si mesmos. Sem o barulho do mundo exterior, não há mais para onde fugir. Não há redes sociais para se distrair. Não há agendas para preencher. Só resta você e seus pensamentos. E nesse espaço cru, verdadeiro, desconfortável, algo começa a acontecer. Você olha nos olhos dos seus próprios medos. Reconhece contradições que sempre tentou esconder. Confronta dores antigas que você varreu para debaixo do tapete. E ao invés de fugir, você permanece ali. Essa permanência é o que forja a força. É como um fogo interno que queima tudo o que é ilusório, tudo o que é artificial, tudo o que é medo herdado, e o que sobra, depois das cinzas, é a autenticidade. Na solitude voluntária, você inicia esse mesmo processo, não porque foi obrigado pelas circunstâncias, mas porque escolheu crescer. Sem o ruído das opiniões alheias, sem o peso constante das expectativas externas, algo mágico acontece. Você começa a escutar a sua própria verdade. Não a versão condicionada por aprovação social, mas a sua verdade mais íntima, mais pura. E sejamos honestos, isso nem sempre é confortável. Às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes você se pergunta se não era mais fácil continuar, distraído. Mas é justamente nessa dor limpa e consciente, nesse desconforto honesto, que mora o poder da transformação. Porque algo extraordinário acontece quando você aprende a ser sua própria companhia, quando você para de precisar da presença do outro para sentir-se completo. Você descobre que sua paz não depende de elogios, não depende de dinheiro, não depende de likes. Ela vem de dentro, de um lugar profundo, silencioso e verdadeiro. É como encontrar uma fonte de água pura, escondida em meio ao deserto. Mesmo quando o mundo ao seu redor vive secas ou tempestades, essa fonte continua fluindo. Essa é a força da solitude. Agora pense por um instante. Quantas vezes você já se pegou tomando decisões só para agradar os outros? Quantas vezes você já se sentiu sufocado pela necessidade de aprovação? Na solitude, essa dependência começa a dissolver. Você percebe que, na verdade, não é o outro que precisa validar sua existência. É você. E quando essa validação vem de dentro, nasce a verdadeira autonomia emocional. Essa é, talvez, a dádiva mais poderosa que a solitude pode te oferecer. A capacidade de permanecer centrado mesmo quando tudo à sua volta parece ruir. Você deixa de reagir impulsivamente ao mundo e passa a agir a partir de um centro de paz. Como escreveu o poeta Rainer Maria Rilke, a única jornada é a jornada para dentro. E, curiosamente, quanto mais fundo você mergulha em si mesmo, mais forte volta à superfície, mais inteiro, mais humano e, paradoxalmente, mais aberto para se conectar de forma real com os outros. Sem dependência, sem medo, sem máscaras. Existe um experimento clássico na psicologia social que revela algo profundamente perturbador sobre a natureza humana. O psicólogo Solomon Asch reuniu grupos de participantes para um teste simples de percepção visual. A tarefa? Comparar o comprimento de algumas linhas. Algo extremamente fácil, sem margem para erro. Mas havia um detalhe importante. Todos no grupo, exceto uma pessoa,
eram cúmplices do experimento e foram instruídos a dar respostas propositalmente erradas. Resultado? Cerca de 75% dos participantes reais acabaram se conformando ao grupo pelo menos uma vez, dando respostas que sabiam, com os próprios olhos, que estavam erradas. Esse experimento revela uma verdade desconfortável. Sem perceber, muitos de nós vivemos exatamente como aqueles participantes. Ajustamos nossas percepções, opiniões e até nossas verdades mais íntimas, só para nos alinhar ao consenso ao nosso redor. E se isso já era forte no passado, imagine agora. Na sociedade hiperconectada em que vivemos, esse fenômeno é amplificado, exponencialmente. Algoritmos nos cercam com opiniões parecidas com as nossas, criam bolhas invisíveis e câmaras de eco que reforçam o que já acreditamos. Com o tempo, começamos a confundir o que é popular com o que é verdadeiro. Confundimos consenso com sabedoria. E é exatamente aqui que a solitude deixa de ser apenas uma prática benéfica. Ela se torna essencial. Quando nos afastamos, mesmo que temporariamente, do coro de vozes externas, criamos um espaço sagrado, onde finalmente podemos perguntar: essa opinião é realmente minha? Ou é só um reflexo do que venho absorvendo ao meu redor? Na quietude da solitude, conseguimos baixar o volume do mundo e aumentar o da nossa própria voz interior. É como limpar os óculos embaçados com os quais vínhamos enxergando a vida. De repente, tudo fica mais nítido, mais honesto, mais real. Os grandes inovadores, gente como Steve Jobs, Elon Musk, Nikola Tesla, não criaram o novo seguindo o manual do antigo. Eles romperam padrões. Tiveram a ousadia de pensar diferente, de questionar o inquestionável, de imaginar o inimaginável. E essa coragem, essa centelha de genialidade, muitas vezes nasce em momentos de reflexão solitária, quando ninguém está dizendo o que fazer, e você finalmente pode ouvir o que sua alma está pedindo. É nesse cenário silencioso que se desenvolve o que Carl Jung chamava de individuação, o processo de tornar-se verdadeiramente você mesmo, separado do coletivo, da massa, do automático. É como encontrar sua frequência única em meio à cacofonia do mundo. E o mais bonito é que quando você encontra essa frequência, sua contribuição deixa de ser uma repetição do que já existe. Ela se torna algo autêntico, singular, insubstituível, porque não há nada mais poderoso do que alguém que descobriu a si mesmo e ousou ser exatamente isso. E essa clareza é transformadora. Ironicamente, ao mergulharmos na solitude, não estamos nos afastando do mundo. Estamos nos preparando para transformá-lo, porque a verdadeira conexão com os outros começa quando somos capazes de nos conectar profundamente conosco. Quando você se conhece, compreende melhor as emoções alheias. E quando está em paz com o próprio silêncio, você não oferece apenas companhia. Você oferece presença, aquela que cura, que inspira, que transforma. Solitude é o solo sagrado onde a empatia floresce. É ali, longe do barulho, que cultivamos escuta, compaixão e uma força silenciosa que poucos possuem. As pessoas que mais admiramos, mentores, líderes, almas sábias, não são assim por acaso. Elas caminharam por dentro de si mesmas, enfrentaram suas sombras e saíram do outro lado mais inteiras, mais humanas. E é por isso que enxergam os outros com tamanha profundidade. Ao abraçar a solitude, você não se afasta, você ascende. Você se eleva acima da pressa, do ruído, da necessidade de aprovação. Você descobre que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas ser quem você é com inteireza, coragem e clareza. E quando você alcança esse estado, o mundo muda com você.